Sobre cada um de nós. Seja abençoada a vida financeira dos meus irmãos. Aqueles que passam por dificuldades financeiras. Ó Deus querido, que trabalham, e aquela luta no dia a dia. Ó Deus querido, eu quero em nome de Jesus pedir ao Senhor que eu possa estar, ó Deus, animando, ó Pai, dando força, saúde, prosperando a cada um dos meus irmãos. Abençoando as famílias. Ó Pai querido, se há alguém enfermo, que o Senhor possa curar. Ó Deus querido, o Senhor é um Deus que cura. O Senhor é um Deus que curou, que cura e que vai sempre curar. Ó Deus querido, muito obrigado, Pai,
por essa certeza que o Senhor coloca cada dia no nosso coração. Abençoe agora, Pai, a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Quero agradecer a Deus pelos irmãos que estão visitando. O irmão Juventus está lá, né? Depois de um tempo está aqui conosco novamente. Como é que é o seu nome, irmã? Lídia, irmã Lídia, também, que Deus possa abençoar você, a família lá do Fazanque, né? E visitantes que são esses, mas que Deus possa abençoar a cada um dos irmãos que estão aqui nesta noite, amém? E nós vamos continuar falando ainda sobre fé. E está sendo muito bom falar sobre isso, irmãos. Eu quero dizer para você, muito bom para mim, que tem também, durante a preparação da palavra, você vai esmiuçando os textos, você vai aprendendo, o Espírito Santo vai falando no teu coração. Está sendo muito bom. Eu creio que aqueles irmãos que têm pregado aqui também sobre isso, tem sido muito bom. Vamos abrir nossas Bíblias em Romanos capítulo 4, versículo do número 16, eu vou ler até o número 25. Romanos 4, 16 a 25. Diz assim: portanto é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé que teve Abraão, o qual é pai de todos nós. Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber Deus, o qual vivifica os mortos, e chama as coisas que não são como se já fossem, o qual em esperança creu contra a esperança, tanto que ele tornou-se pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito. Assim será a tua descendência, não enfraquecendo na fé. Não atentou para o seu próprio corpo, já amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. E estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer. Assim isso lhe foi também imputado como justiça. Ora, não só por causa dele está escrito que ele fosse tomado em conta, mas também por nós, a quem será tomado em conta, porque cremos naquele que dentre os mortos ressuscitou Jesus, nosso Senhor, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para nossa justificação. Amém? Pai, eu quero mais uma vez, Senhor, dizer ao Senhor muito obrigado, que mesmo nós todos nós sendo pecadores, o Senhor morreu na cruz para que nós fôssemos justificados perante Deus e assim, ó Pai, vivermos contigo o dia que nós partirmos deste mundo. Vem conosco nessa noite, fala com cada um de nós através da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém? Não tem, né, como falar de fé. Todo domingo, quando alguém fala sobre fé aqui, tem que citar o Abraão, né? É difícil falar de fé sem citar ele. Ele foi o pai da fé, né? E a vida cristã só pode ser praticada por fé. A única forma de você praticar a vida cristã é através da fé. Não tem outra forma. Os incrédulos se movem na carne, afirmam que ninguém consegue praticar a justiça. Vivem reclamando que a mensagem da igreja é difícil demais. Quando alguém chega, né, aqueles que não têm fé, aí o pastor fala, né, da batalha, das lutas, né, é muito difícil, né, para aquele que não crê em Deus, né, sair, digamos assim, realizados, né, de um encontro assim. Eu creio que por isso hoje existe tantas heresias pregadas no seio da igreja, né, para que possa se falar aquilo que as pessoas querem ouvir, não aquilo que Deus verdadeiramente quer nos falar. E essas atitudes são um sinal de incredulidade, pois é pela fé que praticamos a justiça. A única forma de nós praticarmos a justiça é pela fé. Eu citei algumas situações aqui que nós passamos ou
caminhamos, ou temos que ter uma postura assim, se realmente nós fôssemos dirigidos pela fé, movidos pela fé. Como posso ter uma atitude perdoadora, se não pela fé? Como posso? Estou falando isso aqui constantemente. É impossível você perdoar alguém que te ofendeu, se não for pela fé. Como posso ter o amor de Deus pelas pessoas, se não for pela fé? Não tem como. Como posso ter uma conduta santa, se não for pela fé? Digamos, rejeitar o mundo e viver realmente o que diz a palavra santa, que quer dizer separado do pecado. Como posso entregar dízimos e ofertas e primícias, se não for pela fé? É muito difícil. E eu entendo os irmãos que têm essa dificuldade, porque é difícil para mim também. Eu sou como vocês. Como posso crescer e multiplicar a vida espiritual que Deus colocou no meu coração, se não for pela fé? Porque geralmente nós enxergamos a conduta do outro. Eu tenho falado isso lá em casa constantemente. A nossa vida cristã não deve ser balizada pela vida que o outro vive, mas aquilo por qual eu vivo. E eu vivo para Jesus, e Ele nunca falhou. Como posso vencer o mal e permanecer? Eu confesso para os irmãos que é muito difícil. É difícil. E permanecer inabalável, se não for pela fé. Gravar bem. Amados irmãos, diante de tantas lutas, das quais uma ou outra dessas que eu citei, nós passamos ou vivemos, o que vamos passar neste mundo ainda? Como ingratidão, doenças, desemprego, conflitos familiares e tantas outras dificuldades. O único caminho para que eu possa ser fiel a Deus em tudo é pela fé. Não tem outra forma. Eu sei que cada um de nós temos as nossas lutas e as nossas dificuldades. Mas se não for pela fé, irmãos, às vezes nós estamos crescendo na nossa vida para ir ao encontro com Deus, como fez Enoque. Nós estamos na ladeira a cada dia. Se nós realmente não formos movidos pela fé. E a fé é tão importante, eu tenho falado sobre isso, que o próprio Deus disse que nós não temos fé, e ela é muito importante, é a principal conduta diante de Deus para a nossa vida. E ele sabendo que seria tão difícil, se você não tem, então peça, que eu te dou. Aí muitas vezes nós não pedimos, ouvimos o que o diabo nos fala, mas não ouvimos o que Deus está nos falando. Que Ele estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, se nós permanecêssemos, ou se permanecermos firmes com Ele. E é só pela fé. Só podemos perseverar até o fim e guardar a nossa salvação pela fé que temos no nosso Senhor Jesus, que veio a este mundo e morreu em nosso lugar. Todos nós merecemos morrer. E quando eu estou falando de morte, irmão, não estou falando de morte física, porque a morte física todos nós vamos passar se o Senhor Jesus não voltar hoje. Alguns de nós podem até morrer hoje. Mas se não for pela fé, nós não vamos permanecer firmes até a volta do Senhor Jesus. E a palavra de Deus diz ainda assim, nós vamos viver um tempo tão difícil, que se possível fosse, até os escolhidos seriam enganados. 1 João
5,4 diz: todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Por isso que aqueles que são nascidos de Deus é impossível não vencer as lutas e as dificuldades, porque eles são movidos pela fé. Estou falando dos verdadeiramente nascidos. Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé no Senhor Jesus. É a única forma, irmãos. Muitos tentam vencer as lutas com dinheiro. Eu estava falando no meu trabalho, na hora do cafezinho, com um grupo de pessoas que trabalham lá comigo, falando sobre dinheiro, e o tempo todo, né? Eu falei, e é bom ter dinheiro, mas o dinheiro não compra a nossa salvação. O dinheiro não nos dá paz, irmãos. Muitos estão vivendo assim muito enganados. O dinheiro não nos livra da morte eterna. E muitas vezes não nos livra nem da morte neste mundo. Onassis, marido da Jacqueline Kennedy, há uns 30 ou poucos mais anos atrás, um dos homens mais ricos do mundo, entrou no seu estaleiro. Ele era dono de navio de carga e se enforcou com um fio. Porque dinheiro também não dá paz. E diante de tudo isso, como está a sua fé? Como está a sua fé? A fé que você tem, ela tem demonstrado ao mundo o Deus que você serve. Só você pode responder. Só você pode responder. A vida que você leva o dia a dia tem demonstrado às pessoas o Deus que você serve pela fé. Ou você é daquele tipo que está do lado do incrédulo e o incrédulo sabe que você é membro de uma determinada igreja, que você até é evangélico, como diz a palavra. E você vive o tempo todo dizendo que é um derrotado, que você não está conseguindo vencer as lutas, as batalhas. O incrédulo diz assim: que Deus que você serve? Que Deus que você serve? Deus sempre tem algo bom para nós, mas o acesso a este algo bom que Deus tem para nós é só. Como Jesus é o único caminho, o acesso a algo bom que Deus tem para mim e para você é só pela fé. Muitos estão correndo o tempo todo atrás de igreja. Eu estava aqui, chegou essa família com 2 filhos, a mulher grávida de novo, o cara desempregado. Eu estava aqui, eu estou precisando de dinheiro e tal, porque assim, se eu tiver o dinheiro, até eu vou ficar no culto. Nada disso, ficar aqui no culto, ter todo o dinheiro. Mas diante de Deus não é assim. É só pela fé. Muitos, porém, pedem, mas não recebem porque não creem. Outros, porém, pedem, mas não recebem porque não permanece, porque não tem fé, não busca. Outros imaginam que Jesus, que seus pedidos sejam grandes demais para Deus. Não vou pedir, é muito grande. E dessa forma diminui o tamanho de Deus. Quando você diz, meu pedido é muito grande para Deus, nós estamos diminuindo o tamanho de Deus. Desonrando diante do mundo espiritual que nós temos. Olha, Deus é poderoso para tudo. Ele pode fazer tudo. Porque nós temos um Deus grande. Está lá em Salmo 87, versículo de número 10. Que diz: porque tu és grande, Senhor, e fazes maravilha. Só tu és Deus. Só tu és Deus.
É nesse Deus que eu creio, irmão. Minhas filhas ficaram um pouco assustadas. E estava falando para mim, pai, mas você tomou providência? Esses dias aí eu fui ameaçado, devido ao trabalho que eu executo, de auditoria. Eu fiquei muito tranquilo, assim, na hora eu fiquei um pouco preocupado, mas não ser um Deus tão grande. Tem um Deus tão grande. Eu sei o Deus que eu sirvo. Precisamos tomar cuidado. Lógico que precisamos ser prudentes. Mas por que eu vou ficar desesperado? Eu tenho um Deus muito maior que todas as coisas. Com experiência vivida, irmãos. Não é que alguém falou para mim, não. É coisas que eu vivi. Que você possa ir tomando posse. Fale coisas grandes a respeito do seu Deus. Peça as coisas grandes e nobres que o honre. Muitos Deus não pedindo, mas vou pedir. O que eu vou pedir a Deus? Se eu não movo um mínimo para agradá-lo, para servi-lo. Eu sou movido através do homem. Eu amo através das pessoas que falem para mim, eu amo essas pessoas. Eu gosto daqueles que gostam de mim. Eu perdoo aqueles que me perdoam. Sabe? E muitas vezes, realmente, amados, nós formos ver assim, nós não temos coragem de pedir nada a Deus. Porque muitas vezes somos movidos assim, a fazer para Deus ou fazer para o meu irmão aquilo que ele faz para mim. Apenas a nossa fé honre a Deus completamente. Ainda que muitos chamem você de louco. Você está louco, rapaz. Você está vivendo uma vida arrasada. Você é um camarada que trabalha de manhã para comer de noite. Você está cheio de problemas na sua casa. Você é louco servir esse Deus. E você tem que ter a postura de Jó. Ainda que eu lute, ainda que eu passe por dificuldade, mas eu creio em um Deus que pode muito mais. Amém. Aleluia. E pela fé eu sei que eu sou um vencedor. Fala para o teu irmão, pela fé, eu sei que eu sou um vencedor. E tomo posse. Em nome de Jesus. Sabe, amados? Talvez muitos acham que é tão fácil estar ministrando. Não é fácil. Eu disse para Deus hoje, na minha oração de manhã, Deus, não deixe para eu falar nada, que não saia nada dos meus lábios, Senhor, se realmente eu não viver o que eu vou falar. Pai, em nome de Jesus, eu quero repreender todo espírito de hipocrisia que possa estar no nosso meio, na minha vida. Porque hoje já existe aquele grupo que acha que até a salvação é pelas obras. Se dependesse das obras, todos nós estaríamos no inferno. Amados, fé é algo diferente. É mais que concordar. A verdadeira fé é algo que vai além da mente. É algo que sai do coração. Fé é uma atitude de coração, uma convicção. Quem sabe que Deus cura tem uma postura. Eu sei que Deus cura. Eu sei que Deus cura. Mas será que eu vai querer me curar? Mas quem tem a convicção, quem realmente crê, tem fé, tem a convicção de que Deus realmente cura, manifesta uma atitude do fundo do coração, uma certeza. Qual tem sido a tua atitude diante das lutas que você passa? Qual tem sido? Eu gosto de fazer perguntas, irmãos, porque só nós podemos nos examinar. Ninguém pode examinar você. Então, precisamos pensar sobre isso, né? E nós podemos ter a fé de Abraão? Podemos.
Se o próprio Jesus disse que aqueles que crescem poderiam fazer não só o que ele estava fazendo, mas muito mais ter a fé de Abraão, que é muito menos do que Jesus. Mas também nós podemos ter a fé de Tomé. Podemos ter a fé de Abraão, mas também podemos ter a fé de Tomé. Hoje em dia, eu tenho 37 anos de vida cristã, eu tenho visto na maioria das vezes a fé de Tomé. Eu tenho que ver para crer. Tenho que ver para crer. Qual é a fé de Abraão? Todos sabem, né? Abraão esperou contra a esperança. Ele esperava uma coisa, irmãos, que não tinha como, humanamente falando, um homem de quase 100 anos, uma mulher talvez de quase 100 anos também, gerar filhos. É impossível. Então ele creu contra a esperança, contra tudo. Ele creu. A fé de Abraão foi essa. Abraão creu tanto, que além de Deus falar para ele que ele seria o pai de uma grande nação, e ele teve um filho já velho com a sua esposa, e mesmo depois que ele tinha Isaac, alguns teólogos dizem que Isaac tinha na época em torno de 33 anos, que compara-se com Cristo, mas outros dizem que tinha 12, outros 15, quando ele foi levado para ser sacrificado. Mas Abraão creu que até mesmo se Deus permitisse que Isaac fosse sacrificado, mas Deus tinha poder para ressuscitá-lo. Então não importa a luta que você passa, que você vive, Deus tem poder para virar o seu cativeiro. Obrigado. Deus tem poder. Sabe? Abraão não viu, mas creu contra a evidência. Esperou contra a esperança, foi contra a lógica, até das leis naturais. Ele creu contra tudo. Não viu nada, e tampouco sentiu coisa alguma. Ah, eu estou sentindo. Hoje nós vivemos um mundo evangélico do sentimento. Eu estou sentindo. Sentimento, muitas vezes, é movido pela emoção. Saiu dali e passou. Não. Abraão teve fé. Ele creu contra tudo. Gênesis 22, versículo de número 5, diz assim. 22, 5. E disse Abraão a seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali. E havendo adorado, tornaremos a vós. Ele sabia. Eu não estava vendo nada. Eu já falei isso muitas vezes. Eu não sei o que seria de mim diante da situação de Abraão. Às vezes, por tão pouco, irmãos, nós somos infiéis. Eu lendo o que o apóstolo Paulo venceu, ele diz lá na trajetória da vida dele, que ele foi preso, foi chicoteado, que ele foi isso, foi aquilo, e pulou muralhas, e saltou barreiras, e foi. Mas ele foi atendido por Deus nas suas necessidades. Eu fico pensando, às vezes nós não temos coragem de pular nenhum barbante, que já tropeçamos. Né? Ou não é verdade? Primeiro probleminha, eu não quero mais, não vou mais. Amém. Abraão creu sem ver, isso honrou a Deus, ele creu e viveu, firmado sem vacilar naquilo que Deus havia dito para ele. Irmãos, o que Deus diz para mim, não é só para mim não, irmão. Pastor não tem mais poder que membro, tá? O que Deus diz para ele, está tudo aqui. Deus diz que você é mais do que vencedor. Aleluia. Você é mais, está passando por luta? Eu quero dizer para você nessa noite, sai daqui confiando que você é mais do que vencedor. Não é por causa do pastor ou do irmão, não, irmão. Aí eu não quero mais, o irmão não pegou na minha mão. Mas o irmão não pegou, mas Deus está te carregando no colo. Esse Deus que você serve, esse Deus que eu sirvo, sabe?
Mas há um outro modelo de fé, que é a fé de Tomé. Tomé fez exatamente o oposto de Abraão. Ele disse que só creria se visse e tocasse em Jesus ressuscitado. Se você está vendo, você crê, precisa ver, tem fé. Eu estou vendo o Natan, eu tenho fé que o Natan está aqui. Não precisa. Não é verdade? Não. E Tomé fez isso. Agora deixa eu abrir um parênteses aqui para você. Tá, isso é coisa minha. Diante das berrações que nós ouvimos com fé, às vezes precisamos ter essa postura mesmo. Se firmar lá. Às vezes. Quero fechar o parênteses para si. João 20, 24 e 25 diz assim. João 20, 24 e 25. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, então aos outros discípulos, vimos ao Senhor, mas ele respondeu, se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo nenhum acreditarei. O camarada queria ver e queria colocar a mão lá no buraco do prego. É o que ele queria fazer. Para ele crer. Amado, depois de colocar o dedo nas feridas dos cravos e do lado de Jesus, você não precisa ter fé. Que ele está ali perto de você. A fé é a convicção de coisas que se não veem, mas aquele que é do time de Tomé tem que ver primeiro para começar a crer. Qual time você faz parte? Qual time você faz parte? É um time que é vencedor ainda que você passe por luta? Ou é um time de derrotados que ainda que aparentemente está na vitória, mas que um dia será derrotado e não é por um momento, é para sempre? Nós devemos crer, irmão, não porque ver. Eu creio em curas. Creio, já muitas pessoas, alguns foram curados no nosso meio. E de doenças incuráveis. Eu creio. Mas não porque eu vi alguém sendo curado, mas porque Deus disse que Ele é o Senhor que nos cura. Lucas 4,18 diz assim. Irmãos, está na palavra, é para nós sairmos daqui com a certeza que não é palavra simplesmente do pastor. Mas crendo nisso, o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração. Enviou para curar todos. Todos. A Bíblia diz isso? Os quebrantados de coração. Para sermos quebrantados precisa haver humildade. Porque só é quebrantado, tem que haver humildade. Para haver humildade tem que haver reconhecimento de impotência diante da grandeza do nosso Deus. Há tantas coisas que eu ainda não vi, e mesmo assim eu creio. Ainda não vi um morto sendo ressuscitado. Eu nunca vi um morto sendo ressuscitado. Mas eu creio que se for da vontade de Deus, Ele pode ressuscitar. Eu creio. Não gosto de ficar me expondo para que alguém possa me valorizar. Eu creio que nós temos poder de expulsar o demônio, que a palavra diz. E por isso não tenho medo dele. Não tenho medo dele. Mas não porque eu creio no meu poder. Porque eu creio no poder de Deus. Amém. Eu sei que sempre haverá o pessoal do tipo de Tomé na igreja, aqueles que ficam esperando que algo aconteça para então começar a crer. Eu preciso ver, pastor, daí eu vou começar a entender. Mas os vencedores são aqueles que manifestam a fé do tipo de Abraão. Esses são os vencedores. Irmão, se você realmente, eu vou assim dizer uma coisa para você,
Para que você não saia daqui com o diabo na tua cabeça, mas você não é perfeito. O diabo coloca isso, quando você quer receber a palavra. Ah, mas você está passando essa coisa que está vivendo aí, essa dificuldade, porque você é falho, você é pecador. E nós somos mesmo. O diabo falou a verdade, falou. Quando ele fala que você é pecador, ele está falando a verdade. Então, você é pecador, eu sou mesmo. Mas, amados, eu sou pecador, mas eu tenho um Deus que perdoa meus pecados. Por isso que você não é só vencedor. Você é mais do que vencedor. Amém. Isso não justifica a sua imprudência. Isso é fé, irmãos, baseado na razão. Fé é racional. A Bíblia diz: ofereceis um culto a Deus racional. Culto a Deus não é culto cheio simplesmente de emoção. Logicamente que eu creio também. Se você está cheio do Espírito Santo, está prestando um culto racional, você vai ter até emoção. Às vezes eu tenho que me segurar, para não chorar, para não começar. Esses dias o irmão falou assim: vai quebrar o público, pastor, meu vento é forte. Sabe? É tudo para nós sairmos daqui um pouco mais fortalecidos nessa noite. Agora, nós cristãos precisamos escolher ter uma vida única diante de Deus. Diante da situação eu penso igual a Abraão. Diante da situação eu penso igual a Tomé. Só uma vida diante de Deus, tá? Não duas. Tá? É bom poder dizer: não tenho que me preocupar em ocultar nada. Eu confio em Deus. Até os meus pecados eu não preciso estar ocultando, porque Deus sabe de tudo. Ocultando, falando para Deus, é confessar diante dele. Isso significa ser humilde diante do Senhor, reconhecer o nosso tamanho. Uma história interessante, uma vez eu ouvi, nunca mais esqueci. Tinha uma família, um irmãozinho, eu vou dar a idade, não lembro se era essa idade na história que eu li. Ele tinha mais ou menos uns 10 anos e a menina tinha mais ou menos uns 12 anos. E a mãe tinha um vaso muito bonito. E um dia o guri lá brincando de bola, jogava na parede, jogava lá e brincava, ia para cá, jogou a bola no vaso da mãe. O que aconteceu com o vaso? E a irmãzinha estava fazendo igual o diabo faz muitas vezes com a nossa vida, olhando assim para ver. Quando o irmão quebrou o vaso, a irmãzinha chegou para ele: agora eu vi você quebrou o vaso, vou falar para a mãe, a não ser que todo dia você vai lavar a louça no meu lugar. Porque quem lavava a louça era a irmãzinha, o irmãozinho enxugava. E ela começou, e ele, desesperado, todo dia, começou a lavar a louça. E a mãe começou a perceber aquilo. A mãe não pôde ele. E a hora de lavar a louça ele estava lá. A mãe um dia chegou para ele e ele não estava aguentando mais aquela situação. Um dia ele decidiu. E falou, quando ela chegou: olha, ou você vai lavar a louça ou vou contar para a mãe. Eu falei assim: ó, você pode contar. Eu não vou mais ser escravo. Não vou mais ser escravo. E não foi lavar a louça. E a menina foi lá e contou para a mãe. E a mãe veio conversar com ele. Ele falou: ó, mãe, fui eu que quebrei. Mas ela me ameaçava todos os dias que se eu não lavasse a louça, ela ia contar para a senhora: meu filhinho, por que você não me falou, meu filhinho? Sabe, isso acontece. Eu não ia te bater por causa disso. Assim mesmo, irmãos, muitas vezes, escuta bem o que eu vou te falar, hein? Para você e para você. O diabo faz assim conosco. Ele sabe que nós pecamos, ele está olhando escondido. E todo dia ele chega e fala para você: olha, se você não fizer o que eu quero, eu vou contar. Aí você fica escravo do diabo. E você tem um Deus livre para você contar. Deus, eu pequei mesmo, Deus. Pai, mas eu creio que o Senhor é poderoso, Pai, para me perdoar.
E Deus chega e diz: meu filho, eu te amo tanto, eu morri por causa de você. Eu quero te perdoar. Eu não quero que você seja escravo do diabo. Está entendendo o que eu falei? Eu não sei se você tem vivido assim. Já falei isso muitas vezes aqui na igreja, conversando com um colega de trabalho. Ele vivia uma vida promíscua, casou, viveu com a mulher um mês, depois separou. E o homem era totalmente desvirtuado nessa questão. Eu conversando com ele, eu falei assim, ele chama de Guedes, eu sei disso. Mas eu já estou com o pé no inferno, não custa dar um abraço no capeta. Porque o diabo todo dia acusava ele. Eu falei, mas tem um Deus que pode confessar. Nós somos chamados, irmãos, para viver em paz, dormir tranquilo, sabe? Sair pelas ruas sem ter que ficar olhando para o lado. Não importa onde estou ou o que estou fazendo, eu estou em paz porque eu quero viver e praticar a palavra de Deus. Estou em paz porque resolvi ter uma vida só. Essa paz me leva a ter ousadia para exercitar a minha fé em Jesus. E a sua palavra é viver uma vida que vale a pena viver. E se realmente um dia tivermos uma experiência com Jesus, e somos libertos da ansiedade, das preocupações desordenadas, do medo, porque nele e por ele nós somos libertos. Promessa dele. Está lá em João 8,36. Coloca, por favor. João 8,36. João 8,36. Abre a tua Bíblia lá. Diz assim: se depois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aí eu sou livre, mas estou tudo amarrado, estou igual a aranha na teia. É teia mesmo? Está certo? A telha, não? Estou mais perdido que não sei o que. Ah, mas eu sou cristão. Mas, gente, se você é cristão, você foi liberto. Você pode cometer um erro, mas você não vai viver cometendo o mesmo erro. Sabe? Depois do Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ah, pastor, eu já entreguei minha vida para Jesus. Sabe, já fui até batizado, pastor. Eu sou até um dos pastores da igreja, ou um diácono da igreja, ou trabalho com isso ou com aquilo. Mas eu estou preso em alguma coisa ainda. Não fui totalmente liberto ainda. Irmão, por que eu falar isso? E é só sendo libertos que verdadeiramente vamos conseguir viver uma vida de fé. Amém? Amém. Entendeu a palavra? Aleluia. Que você então essa noite possa sair daqui movido pela fé de Abraão. Pela fé de Abraão. Deixando, irmãos, tantas coisas que nos prendem de lado, tantas coisas desnecessárias que impedem nós de crescermos na nossa fé. Eu tenho orado por você quase todos os dias. E Deus tem me levado a falar sobre essas coisas. Porque nós precisamos tanto dele. Você não precisa de pastor Eustáquio, de pastor João e José. Nós precisamos de realmente sermos libertos totalmente para vivermos a nossa fé. Amém? Amém. Vamos ficar de pé. Vamos cantar uma música?